Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Clube da Leitura. Sou o professor Eric Selmeirão, sou de legislação mais de eu quero hoje trabalhar com vocês mais um tópico de Constituição Federal nesse nosso projeto que nos primeiros episódios foi um verdadeiro sucesso, o pessoal gostou bastante, os feedbacks foram bem positivos e a gente vai dar sequência ao projeto aqui. Então, a ideia aqui, para quem não assistiu ainda, é que a gente faça a leitura das principais leis do Brasil que caem em concurso. Nesse momento, a gente está fazendo a leitura da Constituição Federal, que é a lei que vocês mais vão encarar em provas de concurso, tá? Aí como que funciona aqui? Eu não vou ficar meramente apenas a leitura seca como vocês fariam. A ideia é essa, a gente vai ler o texto para que vocês tenham esse contato, mas eu vou grifando, vou esquematizando e eu não me aguento, eu sempre dou um bizuzinho ou outra. Vocês não vão encontrar aqui, já esse alerta, vocês não vão encontrar uma aula aprofundada, porque não é a aula aprofundada. A ideia é realmente a leitura, texto seco, com os grifos esquematizados e com a ideia de eu estar chamando a atenção para as palavras mais importantes, aquelas que vão efetivamente desencadear algum efeito na prova de vocês. Tudo bem? E esse episódio é um oferecimento também do Clube do Concurseiro, que é a minha plataforma, que tem conteúdo para os principais concursos do país. Então eu vou deixar o link tanto para te fazer parte do Clube da Leitura, degustação, é apenas para te conhecer como funciona essa dinâmica toda. Se tu quiser ter acesso a todo o restante do nosso Clube da Leitura desse projeto, valor especialzinho, tá? R$ 29,90, taxa única. Link para te fazer da leitura está aqui abaixo do título do vídeo, tá? Tem ali o comando para você clicar no link e a tua inscrição na plataforma, tá? Se tu quiser avançar ainda mais, Clube do Concurseiro, lá sim, completas de direito constitucional, um curso completo de constitucional, administrativo, diversas leis especiais, português, matemática, informática, videoaulas e PDFs aí lá que tu precisa, tá bom? Então os links estão todos na descrição. Feito o merchan, bora trabalhar. Espero que tu esteja aí com a tua Constituição para que o acompanhamento fique melhor. Vou compartilhar aqui os slides com vocês. Então hoje nós vamos fazer a leitura tematizada do artigo 6º e do artigo 7º da Constituição Federal. Bora lá? Deixa eu abrir aqui o material. Então aí, ó, Clube da Leitura, a gente vai para cima. Gente, o que nós temos aqui, ó? Artigo 6º e 7º, eles ainda estão dentro do título 1 da Constituição e eles vão trabalhar para a gente a questão dos direitos sociais. A gente vai ter no artigo 6º rol de direitos sociais clássicos e básicos, ok? E depois no artigo 7º nós vamos ter os direitos sociais dos trabalhadores. Muitos vocês vão conhecer, muitos vocês já conhecem e eu vou chamando a atenção para detalhes aqui, tá bom? Professor, tem mais artigos que envolvem direitos sociais? Tem o artigo 8º, tem o artigo 9º, tem o artigo 10, o artigo 11, tá? Que a gente vai depois matar uma outra oportunidade na sequência. Tá bem? Fala ali de parte de greve, direito social de sindicato, de participação e representação de tese no. Joia? Então, o artigo 6º, o que nós temos aqui? Ó? O artigo 6º ele vai apresentar os direitos sociais clássicos para a gente. Esse artigo é muito relevante para qualquer prova. Para qualquer prova ele é relevante, qualquer nível, fundamental, médio, superior. Esse artigo aqui, capítulo aqui de direitos sociais, ele se torna ainda mais relevante, tá? Ele se torna ainda mais relevante para quem vai fazer concurso como para o INSS, por exemplo. Esses concursos que exijam essa participação, esse tipo de conteúdo, tá bom? Mas são artigos, principalmente o 6º, cobrados aí em grandes concursos. Então, o que ele traz aqui, ó? O artigo 6º ele fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então aqui as provas elas vão cobrar de ti conhecimento clássico, memorização desses direitos sociais aqui. Nós vamos ter lá, naquele primeiro momento do artigo 5º, direitos individuais, certo? Direitos e deveres individuais e coletivos. E aqui no artigo 6, direitos sociais. Basicamente dentro daquela ideia dos artigos, tudo, início ali dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração. Aqueles que fazem o papel do Estado trazer para a sua população o bem-estar social. Ok? Então lembra disso. Outro detalhe, outro bizu de prova. Já vi prova cobrar o seguinte: questão de rol ser taxativo ou rol ser exemplificativo. Será que estes aqui são os únicos direitos sociais? Não. Esse rol aqui, anota isso. É exemplificativo. Ok? É um rol exemplificativo. A gente tem o rol taxativo, que é aquele números clausos, aquele que é fechado, aquele que é somente os exemplos que vieram trazendo aqui, nada mais entra. Agora nós temos também o rol exemplificativo, que ele traz apenas exemplificações, mas ele admite que novas possibilidades, novas hipóteses sejam colocados nessa situação. E aqui a própria Constituição coloca, tá? A Constituição ela traz vários outros direitos sociais ao longo do seu texto, por exemplo, lá no título 8, ela traz a parte da ordem social, que traz mais alguns outros direitos sociais, tá? Então essa informação é super relevante, que aqui nós temos um rol exemplificativo, porque vão ter outros direitos sociais espalhados aí pela Constituição, especialmente lá na ordem social, tá bom? E desses direitos que a gente está apresentando aí, nem todos vieram juntos com a Constituição lá em 88, muitos foram inseridos. O último que foi inserido foi esse aqui, ó. Foi o direito ao transporte, tá? O direito ao transporte ele foi incluído em 2015, não estava previamente em 88 aqui. E essa ideia é a seguinte: a ideia é que colocando o transporte e todos esses direitos como sociais, com status constitucional, que a prestação deles seja cada vez melhor. E aí tu imagina, né? Transporte público na tua cidade. É bom ou é ruim? Imagina que se não tivesse alçado a status constitucional de direito social. A saúde aí no teu município é boa ou é ruim? Né? Então, imagina que mesmo sendo colocado, alçado ao status de direito social, a gente às vezes encontra precários. Imagina se a gente não tivesse eles aqui, né? Eu tenho uma curiosidade do artigo 6º, salvo engano, foi o deputado, não me lembro, Cristóvão Buarque, salvo engano, ele, alguns anos atrás, ele propôs uma emenda para alterar o artigo 6º, e o texto ficaria assim, ó: são direitos sociais, vírgula, essenciais para a busca da felicidade. Ele queria introduzir a felicidade como direito social. Por quê? Porque é meio filosófico, né? Que se direitos aqui todos eles fossem prestados de maneira efetiva pelo Estado, nós cidadãos teríamos de fato a felicidade. É uma questão mais filosófica que o deputado, o senador, não me recordo bem, ele teria tentado colocar por meio de uma PEC. Joia? Professor, tem manha aí para decorar isso? Tem. E macete mnemônico não é meu, inclusive tá aqui os créditos. Eu esse perfil aqui, macetes, é do concurseiro, não sei quem é, não conheço, só ir lá e tá dado o crédito aí. Direitos sociais tem um macete mnemônico aí para que vocês possam memorizar. O pessoal junta aqui, ó, o Edu mora lá, de educação, de moradia e lazer. Aí depois Saúl trabalha transportando alimentos, saúde, trabalho, transporte e alimentação. E o Assis prossegue preso, né? Assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, a segurança e a previdência social. Então tá aqui um macete mnemônico para você, tá? Artigo 6º, tá? Lembrando que esses slides aqui eu só libero para quem é pelo menos do clube da leitura. Se é do clube do concurseiro, do melhor projeto, isso aqui vai estar lá no módulo tudo organizadinho, bonitinho. Se tu é do clube da leitura, somente acesso a essas aulas aqui, também eu libero os slides. Então, se tu está assistindo aqui, não for desembolsar 29,90 apenas,
vai ter que copiar. Tu vai ter que copiar e tirar print disso aqui. Se tu quiser ter já mastigadinho, organizadinho, me paga R$29,90 e a gente já vai te dar o teu acesso na hora. Lá na plataforma, tu vai ter acesso a essa aula, às outras e também a esses slides com material aqui. Tá bom? O artigo 6º, ele ganhou um parágrafo único no ano de 2021, tá? Isso aqui foi inserido em 2021, auge lá daquele problema da pandemia. Então, o que nós tivemos aqui, ó? O parágrafo único, ele trouxe que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, ele terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados por lei, observada a legislação orçamentária. Então, para fins de direito constitucional, tem que saber que agora programas sociais que o governo ou os governos possam implementar são alçados ao status de direito social e apenas para situação de vulnerabilidade, ok? É garantida aqui uma renda básica familiar. Tranquilo? Então, artigo 6º, agora a partir de 2021, desde 2021, tem aí o seu parágrafo único. Bora avançar? Artigo 7º, pega e faz as anotações. Aqui é mais rápido, mais uma leitura, grifando, chamando a atenção aqui de palavrinhas que vira e mexe o examinador cobra, tá? O artigo 7º, ele não é tão comum em qualquer prova. Ele é muito mais comum em provas de tribunais, provas que cobrem direito do trabalho, sejam para um TRT, por exemplo. Não é que não possa cair, não é tão comum, ok? Quem vai fazer carreiras policiais dificilmente vai encontrar isso aqui. Dificilmente vai, não faz muito sentido, mas pode cair porque está na Constituição e o teu papel como concurseiro que está aí na busca da aprovação é passar por todo o conteúdo, tá? Então, o artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores, cuida, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, o rol aqui, ele é exemplificativo, inclusive outras leis trabalhistas colocam outros direitos, como é o caso da CLT, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? A relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, né? A famosa proteção contra a despedida sem justa causa. Seguro-desemprego no caso de desemprego involuntário. Essa palavra aqui as bancas adoram brincar. Cuida, se tu pede demissão, não tem direito aqui ao seguro-desemprego para caso de desemprego involuntário, ou seja, que é contra a tua vontade. 3. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso famoso FGTS. Aí no inciso 4, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Isso aqui que é o mais importante. Isso aqui que é o mais importante, tá? Salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, vale em todo o território nacional. Que seja capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Vamos grifar isso aqui, ó. Na hora de preparar, não grifei. Vamos grifar agora. Sendo vedada a vinculação para quaisquer fins. O salário mínimo ele não pode ser vinculado para qualquer outro critério, tá? Então só grava isso. Muito comum lá na parte do direito previdenciário. Ele não pode servir como um indexador, tá? Para fazer cálculos e ajustes, ele não pode ser utilizado como indexador para fazer qualquer tipo de vinculação, tá? A gente sempre brinca que o salário mínimo ele tem que atender tudo isso, né? Necessidades básicas e a de sua família, como moradia e alimentação. Aqui na alimentação o salário já acabou, né? Imagina ter aí educação, saúde, lazer, vestuário. Então, não esquece disso e não esquece que é vedada, ou seja, é proibida a sua vinculação para qualquer fim, beleza? Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, as categorias têm o piso salarial. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, via de regra, o salário ele é irredutível. Aquele que é fixado não pode baixar. Se que esteja previsto em uma convenção ou acordo coletivo, tem muito aprofundamento depois do direito do trabalho para constitucional, é só isso. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem
remuneração variável, tá? Então o salário mínimo e o salário vai ser garantido e nunca vai ser inferior ao mínimo para aqueles que recebem remuneração variável, que é muitos casos comissionados, né? Que recebem por comissão. Além disso, tem que garantir pelo menos o salário mínimo. Inciso 8 aqui, ó. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, o famoso 13º salário, né? Ele vem com base na tua remuneração integral. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A hora noturna vai das 10 às 5 da manhã, ela é paga a mais do que o valor da hora do dia, né? A diurna. Inciso 10. Proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, aquela com a intenção de reter o salário. Quem não paga com a intenção de não te pagar, de reter o teu salário por algum motivo, pode ser condenado por crime, tá? De retenção dolosa do salário. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido por lei. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, o famoso salário família, que é muito lá da parte previdenciária. Inciso aqui 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí tu tem aqui no inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo se for negociado algo diferente por negociação coletiva, tá? O inciso 15, famoso, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, conhece muito por DSR, o descanso semanal remunerado, porque lá a CLT fala assim. Depois no 16, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% da hora normal. Então, se tu faz hora extra, é paga com 50% de acréscimo, né? E aqui essa palavrinha não esquece, é preferencialmente aos domingos, não é que seja obrigatório ou sempre aos domingos. Cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Aqui nós temos no inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3, o famoso terço de férias. Aí nós temos lá no inciso 18, licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 gestante. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aí cada lei vai ter aí um tempo de licença paternidade, tá? 10, inciso 20, perdão. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Muita gente reclama que mulher tem algumas leis que trazem incentivos porque é um comando constitucional. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de, no mínimo, 30 dias nos termos da lei. Aí nós temos uma lei específica, que é a lei do aviso prévio, que pode chegar aí até mais do que isso. Mas para fins de constitucional, é esse termo que vale, tá? Olha só, aqui no 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Direito à aposentadoria. Aí nós temos aqui no 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Aí nós vamos ter aqui, ó, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. No inciso 27, a proteção em face da automação na forma da lei, muito em alta esse tema, principalmente por causa da inteligência artificial. Nós temos aqui no 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, né? Uma matéria bastante lá de direito previdenciário. Nós temos aqui no inciso 29, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui é matéria pura de direito de trabalho, só para explicar para vocês, tá? Quando vocês
eventualmente quiserem entrar na justiça de uma demissão, por exemplo, vocês podem cobrar. Por exemplo, nós estamos em 5. Vocês ingressarem na justiça, vocês podem cobrar créditos, verbas trabalhistas de 5 anos para trás, ou seja, 2025 vocês podem cobrar até o prazo, né, até o ano limite de 2020. Então, o que vocês podem cobrar, são os créditos resultantes, as verbas trabalhistas desse prazo de 5 anos, a contar da data da ação, da data que aconteceu ali a demissão para trás, até 2020 para cobrar. Também tem que observar um prazo para entrar com essa ação. Você tem o prazo a contar da data do fato, da ação, por exemplo, 2 anos para ingressar na justiça. Então, quem faz prova de direito de trabalho tem que cuidar muito desses prazos aqui. O prazo da prescrição quanto aos créditos e depois o prazo da prescrição com relação à extinção do contrato de trabalho para cobrar esses 5 anos de crédito na justiça do trabalho. Beleza? Bizu dado aí. Depois nós temos no inciso 30, proibição de diferença de salários, exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Critérios discriminatórios de qualquer natureza. Inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32, proibição de distinção em trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Aí nós temos esse aqui, é muito importante, o inciso 33, tá? O inciso 33 ele diz o seguinte: proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então vamos por partes aqui, ó. O menor de 18 anos pode realizar nenhum tipo de trabalho que seja noturno, perigoso ou insalubre. Começa a poder trabalhar quando? Tá? Tu começa a poder trabalhar a partir de qual idade? A partir aqui dos 16 anos. A partir dos 16 anos tu pode começar a trabalhar, porque o que proíbe aqui é menores de 16. Se tu tiver entre 16 até menos de 18, tu pode trabalhar, só que não pode, em hipótese alguma, trabalhar no noturno, no horário noturno, em ambiente perigoso e ambiente insalubre. Não pode absolutamente. Ok? E professor, abaixo de 16 anos pode trabalhar? Pode, só que tem que ser na condição de menor aprendiz a partir dos... Esse aqui é clássico, a banca pode fazer muita coisa aí com vocês. Então isso aqui é para memorizar. Beleza? O que nós temos aqui no inciso 34? Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, tá? O trabalhador avulso basicamente é aquele que presta serviços para várias empresas intermediado por sindicatos, tá? O sindicato da categoria tem ali o nomezinho dele e uma empresa afiliada a esse sindicato ou algum gestor de mão de obra, né? Vai, ó, tem o fulano aqui, ele vai indo e vai prestando serviço para alguns deles, para algumas empresas sem o vínculo de emprego, tá? E essa pessoa também tem a igualdade de direitos reconhecida aqui pela... Tá bom? Bastante comum lá, papo por direito de trabalho, por direito previdenciário. O que nós temos aqui, ó, para fechar? Parágrafo único aqui do artigo 7º. Foram 33 incisos e tem um parágrafo único que é bem enjoado. Por quê? Porque ele vem aqui, ó, trazendo e dizendo o que o trabalhador doméstico tem direito. E aí nós temos um esqueminha aqui para identificar esses direitos aí para facilitar para a tua prova, tá? Então, o trabalhador doméstico, a ele, de acordo com o parágrafo único do artigo 7º, são asseguradas à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos em todos os incisos aqui. E atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nesses incisos aqui, bem como a sua integração à Previdência Social. Então, de tudo que diz aqui, a única coisa que está claro, está visto aqui, é que o trabalhador doméstico tem direito a entrar nos quadros da Previdência Social. De resto, a gente tem que ler aqui qual o inciso e ir procurando um a um.
é o complicado, né? Então, no material aqui eu já vou facilitar para vocês. Primeiro, vamos dar um bizu importante. Pelo fato de não trabalharem nas empresas, trabalhadores domésticos eles não gozam, né? Eles não têm todos os direitos sociais extensíveis aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Por exemplo, não há que se falar no PLR, na participação dos lucros e resultados para o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico que não exerce uma atividade lucrativa, ele não está previsto nesse enquadramento, tá? E aí aqui nesses slides eu separei para vocês quais são os direitos assegurados aos trabalhadores domésticos. Então ele vai ter o salário mínimo, a irredutibilidade do salário, 13º, proteção à retenção dolosa, jornada de 44 horas semanais, descanso, né, o repouso semanal remunerado, a hora extra, as férias mais um terço, a licença maternidade, no caso de mulheres aí de 120 dias, tem também a licença paternidade, tem aviso prévio, tem a riscos, aposentadoria, proibição de diferença de salários contra qualquer discriminação e também tem aquela questão dos trabalhadores menores aqui protegidos também extensivos aos trabalhadores domésticos. Então, esse rol aqui, daqueles 33 incisos, apenas 16 deles pertencem à categoria dos trabalhadores domésticos. Isso aí que tu tem que decorar. Isso é uma prova mais maldosa, prova que queira brincar com isso aqui pode fazer um estrago. Já facilito aqui a tua vida, tá? E ademais, havendo uma lei regulamentadora, são direitos dos trabalhadores domésticos, tá? Se houver uma lei regulamentando isso aqui, mais 7 daqueles 33 podem entrar aqui para trabalhadores domésticos. Então isso aqui é mais avançado. Lembrando que a nossa ideia é a seguinte, a nossa ideia é apresentar a lei seca para provas ali que cobrem a lei seca. Daqui a pouco esse bizu aqui pode te ajudar. Sempre gosto de entregar um pouquinho mais aqui nas minhas aulas. Espero que tu tenha gostado. Vamos fechar? Eu vou adicionar uma coisa nova nessa aula de hoje aqui para ver se vocês gostam. Depois eu quero nos comentários o feedback de vocês. Eu quero saber se vocês vão curtir essa ideia da gente fazer aqui algumas questões. Trouxe 2 questões, testar o conhecimento depois de apresentar a leitura da lei seca, tá? Então aqui uma questão estilo CESP primeiro, estilo SEBRASP, e depois uma questão de múltipla escolha. Olha só, o que diz essa aqui, ó. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o seguro contra acidentes de trabalho, que, por ser a cargo do empregador, exclui eventual indenização. Gente, isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso aqui, ó, na realidade está errado. Ok? Por quê? Porque esse trecho aqui estraga aquilo que nós temos lá no artigo 7º, inciso 28. Fala que é direito, de fato, o seguro contra acidentes de trabalho é fornecido pelo empregador sem excluir a indenização. A questão fala que exclui uma eventual indenização, não exclui, tá? Você viu que a lei seca, ela tenta nos pegar quando aplicada numa prova com a troca de uma palavrinha? Por isso que esse projeto aqui já é um sucesso, o pessoal gosta bastante, porque aqui eu vou sinalizando para ti aquilo que é de mais maldade que a banca pode fazer contra ti, tá bom? Vamos fazer mais uma questão agora aqui de múltipla escolha, para a gente testar o nosso conhecimento, tá? O que nós temos aqui, ó? De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, trouxe o caput do artigo 7º e transformou alguns dos incisos, lá daqueles 33 incisos, em alternativas. A gente tem que dizer qual que está correta, né? A letra A diz o seguinte: a irredutibilidade do salário, salvo disposto em concordato ocupacional empresarial. Concordata ocupacional empresarial, né? É em negociação ou convenção coletiva, que são outras coisas. Então, a letra A já está errada. Por quê? Porque é questão de lei seca, tá? Letra B, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Não é só para quem recebe remuneração variável, é para todos, né? Aqui está falando. Então, quando a gente está fazendo uma prova de lei seca, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. A letra C, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Opa, salário família é pago, aqui é o dependente. Dá uma olhada, ver se não tem nada melhor aqui.
proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção culposa, não é culposa, né, gente? É dolosa. E a letra E fala remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 100% do normal, não é 100%, 50% do normal. Então, de fato, a gente tem como alternativa correta a letra C, porque é ela que apresenta essa ideia aqui, tá? O salário família é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei correspondente ao que diz lá no inciso 12 do artigo 7º da nossa Constituição Federal. E aí, curtiram? Gostaram? Gente, espero que vocês estejam gostando desse projeto. Eu tô bem empolgado, tá? Tô bem empolgado porque eu não quero fazer projeto apenas ler assim, solto a lei e tal, porque isso aí vocês fazem em casa. Tô curtindo fazer muito isso, podendo dar uns bisus, podendo fazer um comentário, entregar um pouquinho mais. Claro que um aprofundamento disso aqui, a gente tem no nosso curso completo de Direito Constitucional lá dentro do clube e no clube do concurseiro, tá? Então, se tu quiser um aprofundamento, entra no clube. Quer a aula completa, quer PDF completo, material mais completo, entra no clube do concurseiro. Agora, não, professor, eu já fiz curso, eu já estou bem e tal, eu queria só revisar a lei seca. Entra no clube da lei seca. A lei seca. Os links eles estão abaixo aqui do título dessa aula. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, também eu vou deixar o link para te falar com o nosso suporte. Fala com o suporte lá da nossa escola e manda a tua dúvida e a gente orienta qual que é o melhor programa para ti, tá? Então, basicamente, eu tenho o Clube do Concurseiro, são as videoaulas, aí é uma mentoria coletiva, né? Tem o Clube da Leitura, só a leitura da lei seca, da Constituição, algumas leis especiais. Tem a mentoria individual, caso tu queira que eu construa para ti um cronograma de estudos, a gente tem um acompanhamento por meio de reuniões, apenas eu e você, para que a gente conduza o projeto de aprovação. É uma coisa mais artesanal, feita para ti, todas as técnicas, habilidades, a melhor técnica de estudo, de acordo com as tuas características pessoais e individuais, é mental. Tudo isso a gente deixa aqui abaixo os links para te poder pegar as informações e escolher o melhor projeto, o melhor método. Tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, deixa o teu like, é muito importante, compartilha essa aula com a maior quantidade possível de concurseiros e concurseiras. Eu te ajudo aqui, você me ajuda fazendo esses movimentos aí. Tá bom? Abraço, até a próxima aula.